Fala, minha gente, tudo bom? Mais uma aula aqui do nosso curso de membresia e eu espero que você esteja bem, porque o nosso intuito aqui é fazer você entender que Deus ele tem um projeto incrível e eu quero até pedir desculpa para vocês que a aula passada ela ficou meio inacabada, né? Mas a gente estava falando basicamente sobre a história da nossa igreja, de como tudo aquilo veio acontecer, né? E faltava um detalhezinho que agora eu vou estar colocando aqui para vocês, sobre a questão da intencionalidade daquilo que a gente pode estar fazendo. Você há de convir comigo que quando a gente faz uma coisa sabendo o propósito dela, a gente tem uma chance muito maior de fazer aquilo sem um tipo de pressão, sem um tipo de guerra, sem um tipo disso ou de aquilo. Hoje a gente vive uma geração onde existe uma linha assim, que a gente deve seguir, né? Um caminho que eu posso dizer que não é um caminho do extremismo errado, nem o caminho daquela questão da passividade, de tudo pode ou coisa parecida. E a gente ia entrar exatamente nessa hora, quando a aula acabou, mas eu queria falar que tudo que a gente faz envolve essa questão de fazer Jesus ser conhecido por todos e trazer Jesus através de encontros que revelem o destino de pessoas. Com isso, a gente deseja ter uma igreja de grandes pessoas, e a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre os ministérios ser aquilo que pode revelar o destino de uma pessoa. Eu sempre digo isso, que existe 2 dias muito importantes na nossa vida. O primeiro dia é o dia que a gente nasce. Glória a Deus por isso. Isso é o sonho de Deus sobre a nossa vida. E o segundo dia é quando a gente descobre o porquê nós nascemos. Então, o primeiro dia é o dia que a gente nasce. O segundo é quando a gente descobre a razão, o motivo, o propósito da nossa existência. Isso torna a nossa vida cada vez mais assim poderosa em relação a tanta coisa. Então, a intencionalidade do chamado, do ministério é aquilo que a gente deve buscar. E eu sei que eu estou falando aqui com pessoas de várias formas, pessoas que chegaram na igreja agora, pessoas que já vieram de outras igrejas, pessoas que estão decepcionadas com a igreja. A realidade é que a Igreja do Caminho, por ter esses poucos 5 anos aqui, ela está engatinhando em muitas coisas. E eu volto a dizer, nós não temos tudo, nós precisamos, na verdade, aprimorar, melhorar em muitas coisas. E a gente crê que esse curso de membresia é para trazer essa intencionalidade, para que a gente possa continuar forjando e, como é que se diz assim, maximizando a cultura da nossa igreja. Existe uma coisa que eu acredito muito, sobre o poder dos ambientes. A gente pode ser ambientado a um lugar de acordo com aquilo que a gente observa que tem nesse lugar. E isso, logicamente, a gente está falando muito na EBD sobre a diferença de doutrina e costume, mas é importante eu colocar isso aqui para você ter uma clareza aqui, porque muitas vezes você vem de uma igreja que tem um costume específico e você acha que isso é uma doutrina. Doutrina é algo que é bíblico, costume é algo que muitas vezes foi estabelecido por causa de uma comunidade, por causa de uma realidade. Por exemplo, Paulo, quando ele diz para aquelas mulheres que tinha inúmeras prostitutas naquela cidade, para elas não cortarem o cabelo, para elas não se maquiarem, para que elas não pudessem se vestir igual a moda presente daquela cidade, ele estava falando basicamente algo que ele queria estabelecer como uma diferença em relação ali àquela realidade. Logicamente que isso a gente pode observar hoje como costumes, né? E esses usos e costumes que eram algo que existiam muito nas igrejas antigamente, muitas vezes, por algumas pessoas não terem um conhecimento bíblico, elas colocavam isso como uma doutrina, mas no fundo isso tinha a ver muito com o costume. Então, na Igreja do Caminho, a gente entende algumas coisas e separa essa coisa aqui, olha, isso aqui é uma doutrina. Doutrina é bíblica, costume é do homem. Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, você pode ir em alguma igreja que alguém pode cantar em pé, ou sentado, ou de joelho. Por exemplo, nós, Igreja do Caminho, a gente canta às meia hora, 40 minutos que a gente tem de louvor em pé.
como um sentido de reverência. A gente acredita que em pé a gente pode se expressar melhor, a gente pode manifestar a nossa adoração de uma forma melhor. Diferente de estar sentado ali. Isso, de ver alguém sentado, a gente até meio que dá uma desmotivada, né? Você vê, imagina todo mundo sentado, aí se torna uma igreja muitas vezes monótona, nesse momento que a Bíblia diz que a gente pode celebrar, que a gente pode cantar, que a gente pode exaltar o Senhor. Então isso é algo que envolve o quê? Costume. Qual é a doutrina? Cantar. A Bíblia não vai dizer, ó, canta deitado, sentado, em pé. A Bíblia diz, cante ao Senhor. Então, é isso que a gente, na nossa igreja, quer diferenciar essa questão e, logicamente, aqui, nesse sentido, trazer a todos vocês um entendimento básico sobre essa questão doutrinária e também de costume, tá bom? Então, fique bem, assim, sabendo de tudo isso. Eu estou aqui muito aberto, volto a dizer, se você quiser no grupo perguntar pra gente, a gente está aí nesse grupo para ver, assim, algumas interações em relação a esse sentido. E, assim, vamos começar a parte de hoje. Eu terminei aquilo que a gente ia falar na aula passada, contando a nossa história e a intencionalidade desses 3 pilares. Quais os 3 pilares? Fazer Jesus ser conhecido por todos, trazer encontros que revelam destino de pessoas através das reuniões que a gente organiza, oração, célula, qualquer reunião, ela tende a trazer o entendimento de fazer Jesus ser conhecido por todos. E por último, levantar uma geração levantar uma geração de pessoas semelhantes a Jesus, que possam representar Jesus da melhor forma na cidade. Ou seja, queremos uma igreja que nós vamos estar formando pessoas, cidadãos dos céus, cada vez melhores. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos lá começar aqui. Ixi, olha, a câmera aqui falhou, mas eu vou já colocar ela aqui. Rapidinho, gente. Peço a vocês um pouquinho de... Aí, é bom que já está gravando, já está tudo aqui. Vamos lá. Eu quero com vocês aqui apresentar aquilo que a gente chama de Rio da Cultura, que no fundo é a cultura da nossa igreja. A cultura é aquilo que a gente quer estabelecer, preste atenção, vou voltar aqui. Cultura é aquilo que a gente quer estabelecer de uma forma o quê? De uma forma que as pessoas cheguem em um lugar e percebam, olha, esse povo canta, por exemplo, em pé. Isso é cultura. Não sei se você está entendendo. Então hoje a gente quer fundamentar as culturas que a gente já tem praticado, que alguns de vocês já perceberam, né? E a gente, logicamente, na aula passada falou dos pilares, né? Que é a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, a oração. Tudo isso é um fundamento daquilo que a gente está fazendo para Jesus ser conhecido por todos. Amém? Então vamos lá, que eu quero que você entenda. Por exemplo, se você aqui que é do norte, né, do Brasil, você sabe que aqui tem muito rio. E dependendo do horário, o rio vai fluir para um lado, né? Às vezes vai secar, às vezes vai encher, mas a maioria dos rios, gente, não é assim. Eles vão sempre ter uma direção, né? Enfim, então os rios amazônicos, eles são diferentes, porque depende muito da chuva, enfim. Mas se você for olhar, o rio verdadeiro, ele tem margens. E sempre vai ser 2 margens, tá bom? Um rio, por exemplo, que tem margens, ele é um rio que sempre vai desaguar para um lado. Por exemplo, se você observa um lugar que não tem essas 2 margens, você vai ver um lugar de água parada, ou até mesmo um lugar que tem margens muito longas e que pode ser chamado de oceano, pode ser chamado de, enfim, de uma baía, como aqui no Marajó, que tem, enfim. Então, só para você entender o que eu quero hoje colocar, no fundo é isso aqui, ó. Pá! O nosso rio é isso aqui, ó. A nossa cultura é o rio da cultura, é o que tem dentro do rio. E nas margens do rio vai ter sempre o conforto e o confronto. Lembra que o conforto que Deus nos dá é um conforto em amor, onde ele diz: confortai aqueles que estão fracos, consolai aqueles que choram. Ou seja, o nosso dever em relação a todos os ministérios, em relação a tudo que a gente tem na igreja local, é trazer a você o entendimento de conforto.
Vamos amar pessoas, vamos servir pessoas, vamos confortar corações, vamos levantar pessoas do caos. Nós queremos confortar aqueles que choram, ou seja, a nossa missão como igreja sempre vai ser amparar, amar, receber todas as pessoas. Nós não temos distinção. Queremos receber todas as pessoas. Com o princípio de que vamos receber todas as pessoas como elas estão. Mas, logicamente, a gente entende que algumas coisas de receber não quer dizer que a gente pode compactuar ou pactuar com algum procedimento errado de uma pessoa dessa. Por isso que nós temos duas margens. A outra é essa daqui, que é o confronto. E, logicamente, esse confronto aqui não é uma briga, tá? A Bíblia diz que a gente deve confrontar em amor, com sabedoria, com graça de Deus. E aqui entenda que você, para participar cada vez mais forte da cultura da nossa igreja, você precisa estabelecer o entendimento de uma coisa, que o amor de Deus, ele não se espelha apenas no conforto, mas também no confronto. Quantos pais que estão aqui vendo essa aula pode até testemunhar que muitas vezes tiveram que disciplinar um filho, tiveram que repreender um filho, mas eles não gostariam de fazer isso. Por quê? Porque, no fundo, isso dói. Então, o confronto, muitas vezes, ele vai doer para um líder, para um pastor, mas é necessário que a gente faça isso como um entendimento de amor. A gente não tem entendido isso, essa geração acha que tudo é ir contra, né? Então, o confronto, muitas vezes, ele é uma realidade, uma manifestação do amor de uma pessoa e o amor de Deus também, que a gente pode ver isso claramente através dos pais que nos orientam, que nos amam. Então, entenda, confronto e conforto sempre em amor. E isso é o que estabelece a cultura da nossa igreja, que é o que vai ficar aqui, cadê? Aqui no meio do rio, aqui, para cá, para esse lado. Dentro do rio. Na parte do meio do rio, a gente quer dependência de Deus, tá? E aí você vai ver o pastor Márcio, os pastores da igreja, aqui sempre, de certa forma, dizer que nós dependemos de Deus. A nossa fonte é o Senhor. Desejamos que o nosso meio de pessoas dependam de Deus. E com isso, logicamente, as pessoas que amam a Deus vão depender de Deus, porque nós não somos de nós mesmos. A Bíblia deixa bem claro que nós precisamos ser uma comunidade de fé, uma comunidade que dependa de Deus, o que vai trazer o conhecimento de Deus para a vida de amigos, pessoas que nós sonhamos que se convertam, é ver um povo que depende do Senhor, é ver um povo que depende do Senhor em tudo. Então, a dependência de Deus está na forma como apresentamos o nosso Deus, que é o Pai. O Pai, ele é o quê? Mantenedor. O Pai é provedor. Então, não tem um relacionamento com Deus em outra base, gente. Você tem que se relacionar com Deus na base da dependência dele. Você precisa crer plenamente na dependência do Senhor. Nós não desejamos pessoas movidas por medo, mas sim por uma experiência com amor. Então nós queremos filhos verdadeiros, nós não queremos filhos órfãos, corações de órfãos. A gente crê que a dependência de Deus é aquilo que tira todo medo e a gente vive em uma dependência do Senhor para justamente não depender do medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ou seja, a verdadeira dependência, lança fora todo medo. Então, para sermos uma comunidade que representa Jesus, que representa o Senhor, que lança o Pai dessa forma, você precisa crer plenamente, gente. Você precisa mover o seu coração a um entendimento de depender de Deus. E aqui, logicamente, depender de Deus fala de crescermos nele, depender de Deus fala de conhecermos a ele. Eu lembrei agora de uma história da mulher do Einstein, do Albert Einstein, que alguém perguntou para ela se ela conhecia, se ela conseguia entender a teoria da relatividade. Alguém perguntou para ela, olha,
Você consegue entender a teoria da relatividade? Porque nos parece ser muito complexa, nos parece ser muito difícil. E assim, a gente imagina que o relacionamento seu com o seu marido pode também ser algo nesse sentido. Ela fala assim, olha, a teoria eu não entendo nada, realmente, igual vocês, mas eu compreendo e eu entendo o meu marido. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes, gente, depender de Deus vai falar de, vamos dizer assim, não estou entendendo o que está acontecendo. Não estou entendendo o que está rolando, o que Deus está querendo até. Mas eu confio nele. Você está entendendo? E essa é a base daquilo que a gente quer como igreja local. Depender de Deus, como filhos verdadeiros, como filhos maduros, como filhos uios. Você sabia que quando a Bíblia vai deixar bem claro sobre essa questão de filhos, muitas vezes você vai ver na Bíblia filhos imaturos e filhos maduros. Então, todos aqueles que Deus recebe, ele tem como filho, mas nem todos os filhos, ele tem um nível de maturidade. Você sabe disso. Esses filhos que estão crescendo, que estão amadurecendo e depois vão chegar à estatura de uma maturidade melhor. Então, dependência de Deus é aquilo que a gente quer de forma poderosa na cultura da nossa igreja. Vamos lá? Amar pessoas que Deus vai trazer para cuidarmos. E aqui entenda que Deus não nos chama para amar pessoas ideais. Nós somos chamados para amar pessoas reais. Reais. Eu quero te falar sobre isso. Pessoas ideais são aquelas que parecem com a gente. Pessoas ideais são aquelas que pensam igual a gente. Pessoas ideais são aquelas que até mesmo gostam da mesma coisa que a gente. São pessoas que a gente tem um pouco mais de facilidade de ter afinidade. Legal isso? Porém, Deus não nos chama para amar só essas pessoas ideais. Deus nos chama para amar pessoas reais. É possível você, que está aqui hoje, já ter tido uma experiência de conhecer alguém que você, poxa, você depois fala para essa pessoa, poxa, eu achei que você era assim, você é assado, você mudou completamente a minha visão que eu pensava sobre você. É muito normal ver isso, porque o conhecimento é aquilo que traz verdadeiramente o entendimento de amar a pessoa de verdade. E algumas pessoas Deus vai nos chamar para amar com todas as dificuldades que elas têm. E algumas pessoas Deus vai nos chamar para amar de forma tão genuína que essa pessoa pode até nem ter nada para nos dar em troca. Esse é o grande desafio que a gente tem. Muitas vezes a gente quer se aproximar de pessoas, conviver com pessoas que podem dar alguma coisa a mais a nós. E Deus não nos chama para isso. O amor verdadeiro é se entregar e entregar o seu tempo para cuidar de pessoas difíceis. Acreditar que nós podemos fazer isso para haver um testemunho de vida, ou seja, uma disposição para ter o quê? Um testemunho de vida, disposição para amar, para viver como um estilo de vida, pois nós seríamos reconhecidos pelo amor. Glória a Deus. O reconhecimento do amor é aquilo que Deus nos chama de forma poderosa, espontânea. Então nós só devemos uma coisa, o amor. Deus nos coloca que nós devemos amar todos e orar pelos nossos inimigos. Nós não devemos fugir dessa realidade. O terceiro princípio é servir. Sabe, servir aqui fala da expressão prática do amor. Servir é cumprir o mandamento do Senhor, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é mortas. Então, servir para nós, logicamente, é uma expressão de amor. E aqui para nós, você não deve, por exemplo, como é que eu posso te dizer, se precipitar até para estar servindo, fazendo, porque também a gente não quer ativismo. A gente quer uma igreja que vai entender poderosamente que servir é a expressão de estar bem, expressão de amor. Eu nunca esqueço que quando eu não sabia pregar, quando eu não sabia fazer nada, e fui chamado assim para ser futuro líder, depois líder de célula, eu dependia muito de Deus no sentido de não saber. E eu falava, Deus, eu não sei, me ensina,
sabe? Senhor, toca no meu coração, me ensina a pregar, me ensina a orar, eu não estou entendendo isso aqui na Bíblia, como é que eu faço, sabe? E aí foi me apresentado mentores, foi me apresentado pessoas que começaram a servir a minha vida, a me ensinar, a gastar tempo comigo. Eu lembro que eu tinha um líder chamado Joelson, meu primeiro líder, cara, eu ia lá para casa dele, sugava ele, eu ia para lá e sentava com esse cara e aprendia com ele. Ele era muito fera na Bíblia. Esse meu lado de cura e libertação, eu peguei muito desses meus primeiros líderes, sabia? Tanto ele como o pastor Sérgio também, que foram pastores que me ajudaram muito nessa área, que é a área que eu posso dizer que eu atuo muito bem nessa questão de orar pelos enfermos, expulsar demônios, sabe? Tudo isso é um ministério que eu peguei muito dos meus líderes. Então, quando os meus líderes me serviram com o ministério que eles tinham, impressionantemente eu comecei a receber disso. Por isso que Paulo até diz ali a Timóteo, diz, olha, eu tô aqui querendo ir com vocês, sabe? E desperta aquele dom que tá em ti, que foi te dado por imposição de mão do presbítero, da tua liderança, daquela pessoa que te serviu. Então entenda que quando você serve a Deus, você serve também, de certa forma, a sua liderança. Você serve também a sua célula, você serve também a sua igreja. E aí, eu posso dizer que Deus, ele estabelece no seu coração ali uma questão espiritual. Você vai ver Eliseu com Elias, você vai ver Josué com Moisés, você vai ver Timóteo com Paulo, você vai ver os discípulos com Jesus. Isso fala de um servindo ao outro. Jesus serviu os discípulos cresceram, os discípulos avançaram, depois a igreja, de certa forma, tinha ali os diáconos, né? Quando a gente observa isso em Atos, que os diáconos são levantados, ou seja, outro nível de servo, que tinham caráter, que tinham ali uma disposição, e eles começam a fazer ali a distribuição para os órfãos, para as viúvas, começam a ajudar o trabalho apostólico, ou seja, servir. Então nós precisamos entender uma coisa. Eu, por exemplo, pastor Márcio, estou aqui te servindo. Eu estou aqui servindo você com esse ministério. Então servir é um chamado de Deus para todos nós. Pastor, eu não estou bem, eu não me sinto assim preparado para servir. Tudo bem. Eu entendo que em alguns momentos a gente vai ter um tempo sabático. Até mesmo sobre essa questão, a Bíblia vai falar que existe sobre um tempo de Deus podar a gente. O podar, ele fala de sermos assim cortados em realidades para que cresça e dê frutos melhores. Ou seja, nunca estaremos ali servindo o Senhor verdadeiramente sem servir os outros. Nós não podemos dizer amamos a Deus e não quero servir, não quero saber do meu próximo. Não existe isso. Não existe isso. Preste atenção. Eu preciso que você compreenda poderosamente a realidade daquilo que nós estamos aqui estabelecendo. Você está servindo a Deus e você vai também servir pessoas. Deus está nos chamando a isso. Preste atenção. Quando Deus nos chama para servir, ele nos chama a servir em três níveis. Primeiro, a gente serve diante de Deus. Depois a gente serve a casa, depois a gente serve o povo de Deus. A casa e o povo, a casa e o povo, a casa e o povo, servir diante de Deus. Mas servir diante de Deus é o principal. Então sirva a Deus amando, trabalhando, orando, e Deus vai começar a te ensinar e você vai começar a querer fazer isso por pessoas. Generosidade. Nós acreditamos que a marca do cristão é ser generoso. Jesus foi muito generoso. Jesus foi poderoso nessa área. E, inclusive, nós acreditamos nesse princípio da generosidade que Deus estabelece através dos dízimos, das ofertas, onde ele estabelece isso, gente, para justamente não deixarmos de ter generosidade prática no nosso dia a dia, sabe? Como é que eu, por exemplo, faço? Eu estou aqui trabalhando, eu ganhei assim R$500 ali, fazendo alguma coisa, trabalhando em alguma coisa. Então eu pego aquele valor que me traz uma alegria e por eu ter isso embutido em mim, eu falo, eu preciso ser generoso. Então eu automaticamente, sabe o que eu faço? Eu separo a minha oferta,
E também separa o meu dízimo. Entenda uma coisa, que dízimo fala de fidelidade. Dízimo, a palavra dízimo é 10%. E oferta é aquilo que eu semeio. Posso semear na igreja, posso semear na vida do irmão, posso semear na minha família. Oferta é aquilo que nós podemos ver na Bíblia como o quê? Alguém sabe? Eu vou dar um tempinho para você pensar aí, vou tomar meu café aqui. Esmola! Esmola os pobres. Jesus falou, olha, vocês sempre vão ter os pobres aí. Quando aquela mulher está sendo generosa, derramando aquele perfume poderoso, aquilo ali para algumas pessoas chocou. Sabe, um dia desse a gente comprou telão de LED, falou o preço dele, muitas pessoas acharam caro, sabe? Mas aquilo ali é para o Senhor. E eu sempre digo isso, cara, que a gente como igreja, a gente tem vivido isso, assim, uma dependência de Deus completa, porque não tem sido fácil. A gente precisa que Deus levante novos dizimistas, novos ofertantes. Eu preciso que você esteja comigo verdadeiramente em relação a isso. Muitas pessoas falam, pastor, eu estou contigo. Mas existe coisa, gente, que envolve o dinheiro, que a gente precisa que Deus levante pessoas generosas no meio da nossa igreja para fazer parte desse projeto, que é um projeto social também. Entenda que a igreja local, manter a igreja local, a gente não está falando isso, e hoje eu quero ser muito vulnerável aqui com vocês, porque eu acho que é necessário. Por exemplo, a gente paga na Gentil R$ 6.500 de aluguel, e provavelmente no final do ano vai ter que aumentar para 7, porque a gente fez uma negociação ali que flui isso. Por exemplo, lá no Juruna, já passou o período de um tempo que a gente estava investindo, estão querendo já aumentar, mas lá, só de aluguel no Jurunas é R$ 5.000, R$ 3.000 de luz, material, por exemplo, de limpeza, sabe? Material de manutenção, salários pastorais, sabe? Se a gente for olhar, gente, cada igreja dessa, ela tem uma média, gente, de 15 a 20, 25 mil, sem nada de coisas que envolve como é que eu posso dizer, algum implemento, alguma construção. Eu não estou nem falando aqui de parcela que a gente já tem que pagar de telão de LED, de construção que a gente ainda está fazendo. Você que está vendo aqui, a gente está construindo agora a igreja do Jurunas, e a gente já, logicamente, tem algumas coisas que foram pagas, mas outras a gente está pagando. Então, tudo isso aqui... Então, imagina a minha cabeça, gente. Imagina a minha cabeça... estando aqui todo mês, básico, ter R$ 60.000 para ter aí praticamente para suprir tudo isso. E se as pessoas não entenderem isso, a gente não vai conseguir suprir isso. E assim, eu vou até colocar aqui nessa tela. Eu preciso de você. E quem não é dizimista, quem não é ofertante, está, de certa forma, atrasando a sua vida. Eu falo isso de coração para você, porque eu já atrasei a minha vida em relação a isso. Sabe, você não deve reter aquilo que não é seu. A Bíblia deixa bem claro que o dízimo é do Senhor, para manutenção, para a obra do Senhor. E eu queria te chamar a viver isso a partir de hoje. Separe a 10ª, dê ao Senhor, entregue no altar do Senhor, seja generoso, ofertante também, ajude nos projetos que a gente está ali fazendo como igreja, porque eu tenho certeza que a generosidade tem que estar presente na cultura da nossa igreja, e isso, desde o começo, tem feito muita diferença, gente. O crescimento da igreja dos Jurunas, o avanço de um lugar que a gente tem construído, que tem sido assim pesado em alguns sentidos, tem muitos corações de muitas pessoas generosas, mas não é porque precisa que você vai ajudar. Uma das coisas que a gente precisa entender, você não deve ajudar a igreja porque precisa. Por exemplo, quando a gente construir a igreja, e aí? Você vai deixar de ser generoso? Não. Até porque a obra de Deus é aquilo que a gente quer impulsionar, crescer. Gente, esses dias eu queria poder fazer por uma família que precisava, mas infelizmente eu não tinha nem pagado o aluguel da igreja. Acontece, gente, não ter gente, às vezes, pagar aluguel, gente para pagar a luz, sabe, remédio, tudo isso a igreja ajuda. E nós temos essa responsabilidade de amparar os membros da nossa igreja. Então, o reino de Deus é construído com pessoas generosas que colocam tudo o que tem a serviço de Deus, não somente o seu tempo, mas também os seus recursos, o seu tesouro, investindo no reino de Deus e acreditando que a obra missionária
ela vai persistir para sempre. O que mais me empolga de edificar uma igreja é entender, gente, é compreender de forma poderosa, preste atenção, de forma plena, que nós que estamos aqui, estamos edificando algo que vai ficar para as próximas gerações se Jesus não voltar. Então nós estamos investindo no futuro. Isso é diferente de você investir em algo que vai terminar. Investir no reino de Deus é ter prosperidade e segurança em tudo. E só vai ver isso, só vai provar isso quem tiver o entendimento em relação a isso que eu estou colocando aqui para você. Então eu te peço, de coração, faça isso. Faça uma aliança com Deus. E seja um dizimista ofertante da casa do Senhor. O outro ponto é a comunicação clara. Ou seja, nós desejamos que todos os recursos que a gente tem, e aqui vou voltar a essa questão financeira um pouco, porque a gente tem investido muito em comunicação clara, com o YouTube, com equipamentos. Nós investimos em telão de LED, porque justamente, gente, a gente entende, por exemplo, que quando você canta e escuta, você assimila uma coisa. Mas quando você canta, escuta, quando você está parecendo um negócio aqui, quando você canta, escuta e lê, você assimila mais. Então entenda uma coisa. Nós queremos trazer uma comunicação clara para fixar a nossa mensagem. Isso através do Instagram, YouTube, sabe? Redes sociais. A gente entende que a arte, ela fixa, tá? Eu vou falar na próxima aula sobre o sentido da questão do sacerdócio sobre a profissão, que é aquilo que a gente está edificando nos 7 montes. Então, os artistas contemporâneos estão atrás de computadores. Isso é forte. Talvez os artistas antigos tinham um pincel, hoje eles têm um computador. Amém? E aqui, logicamente, coloquei algumas coisas que eu citei aqui. Mais generosidade, comunicação, servir, dependência de Deus, amar, sabe? Dons espirituais. O que mais eu podia colocar aqui? Ministérios, sabe? Dependência de Deus. Tudo isso no Rio. Com o entendimento do quê? Que vem aqui um amiguinho nosso aqui, nesse lado aqui, deixa eu ver aqui, tá vendo? Nessa margem do rio. Aí pula aqui no rio. Ele vai entender amor, dependência de Deus quando ele entrar no rio. Então, quando nós estabelecemos uma cultura cada vez mais forte, a gente vai ver a comunicação daquilo que a gente quer sobre a vida de muitas pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, entenda que Deus está aqui, está estabelecendo isso no nosso coração, na nossa vida, para que a gente possa crescer e avançar cada vez mais. Então, que nós possamos construir uma cultura cada vez mais forte na nossa igreja local, sabe? Entendendo que o nosso proceder, desde o momento que a gente está cantando ali, vou te dar um exemplo aqui. Você leva alguém para a igreja. Se você senta, aquela pessoa senta. Você está estabelecendo a cultura na vida dela. Se você fica em pé, levanta, ela fica lá, nem que ela não saiba, mas ela levanta, ela tenta participar. Mesmo o entendimento você precisa ter, porque você representa ali o Senhor para essa pessoa que você está convidando. Então nunca esqueça disso. Nós somos referência. A gente tem feito isso da forma mais correta possível para que a gente possa ver a cultura de uma igreja local sadia, forte, uma cultura de uma igreja que faz Jesus ser conhecido por todos e que leva pessoas ao pleno conhecimento da verdade de uma forma genuína e poderosa. Então eu conto com você para que você possa viver isso com a gente e construir essa cultura junto com a gente, porque a gente precisa disso. A gente precisa de servos de Deus que entendam poderosamente que nós estamos construindo uma cultura forte, poderosa, nesse tempo, em nome de Jesus. Eu peço a vocês isso. Eu quero orar por você. Eu quero fazer essa aliança com você, de se aliançar com a nossa igreja local em relação àquilo que a gente está fazendo. Ajude-nos. Eu sei que você vai ver muita coisa que falta. Você vai ver, talvez, ali, às vezes, alguma coisa desorganizada, mas saiba, Deus quer te usar para que você possa nos ajudar a construir esse lugar de uma forma mais poderosa. Pai, levanta aqui pessoas do nosso meio que entendam poderosamente o sentido daquilo que nós estamos estabelecendo. Forja, Deus, o nosso caráter,
traz a nós um coração novo. Eu quero hoje consagrar pessoas que vão começar a ser dizimistas, ofertantes, pessoas que vão começar a amar mais, que vão começar a entender que precisam comunicar essa cultura do reino de Deus ali diante do Senhor. Nós queremos fazer o Senhor ser conhecido, queremos levar pessoas a um intenso relacionamento com o Senhor, fazer com que essas pessoas cheguem a um pleno conhecimento, sejam grandes pessoas no reino. Nós queremos abençoar hoje a tua casa e declarar que nós somos teus, pelo poder do nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém, diga glória a Deus e até a próxima aula, em nome de Jesus.